Um bom dia a todos. Quero agradecer ao presidente, pela oportunidade, por ceder esse espaço para a socialização desse trabalho. Agradecer ao vereador Zéias, pelo convite e pelo apoio, de sempre. E o trabalho que eu desenvolvi é uma cartilha geográfica intitulada Conhecendo Iguaí para Além das Cachoeiras. Primeiramente me apresentando, meu nome é Cleison, sou licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, situada em Ilhéus. E esse trabalho ele é um produto de uma pesquisa que eu realizei durante a minha graduação, no qual eu me propus a fazer uma análise socioespacial do município de Iguaí. E entendendo também uma demanda do nosso município e uma carência de materiais que abordem tanto a sua história quanto também o seu espaço. Durante o nosso percurso escolar, a gente sempre estuda muito o externo, o fora, mas nós não trabalhamos a nossa realidade, a realidade do nosso município, a realidade dos bairros, a realidade da nossa casa. O conteúdo é sempre muito voltado para o sul, o sudeste, e não para a nossa própria realidade. Então, a partir dos meus estudos, dessa pesquisa, eu busquei aproximar um pouco o conteúdo escolar para a realidade dos alunos e para a realidade do município de Iguaí. E também contribuir para o conhecimento, não só dos nossos alunos, mas também de toda a população, sobre a história e sobre o município em si. Então, esse trabalho ele reúne tanto um pouco da história do município, como também dos nossos aspectos geográficos, como localização, aspectos físicos, socioeconômicos. Também trabalhamos com a questão dos signos, dos lugares, signos e símbolos da nossa cidade, como as praças, como a Serra do Ouro, como as cachoeiras, e também dos nossos signos culturais. Dentro da geografia e dentro das pesquisas acadêmicas, nós vemos um crescimento muito forte dessa valorização das questões locais, de valorizar os estudos em escala local e valorizar a construção da nossa própria identidade. Para o município como Iguaí, que apesar de ainda estar muito inicial, mas que vem entrando nessa inserção do turismo, um dos fatores que mais influenciam o sucesso do setor turístico na maioria das cidades pequenas, é justamente essa valorização da nossa cultura, a valorização da nossa história e a valorização, a construção de uma própria identidade, uma identidade de Iguaí, uma identidade local. Então, esse trabalho, nós conseguimos pela UESC, com o apoio da UESC, a impressão de 500 cópias, a quais nós distribuímos pelas escolas do município. Ainda estamos nesse processo de distribuição. Nós distribuímos pelas escolas aqui da sede, a falta de distribuir pelas escolas rurais. Estou em contato com a secretaria para a gente tentar viabilizar a entrega desse material. E só realmente agradecer pelo espaço e reforçar também que, possivelmente, pelo apoio tanto da Câmara quanto também da Prefeitura Municipal, para quem sabe a gente expandir a impressão desse material, porque 500 cópias não chega nem perto de suprir a necessidade do nosso corpo escolar, do alunado. Então, quem sabe, futuramente poderemos expandir a impressão de mais cópias desse material. Muito obrigado a todos. O Zé, quer falar algo? Eu gostaria, amigo, de parabenizar você pela iniciativa. Um material tão completo sobre a nossa cidade. Eu, nascido e criado em Iguaí, nunca tinha visto feito, nem pelo Poder Executivo. Então, aqui aborda todos os temas de Iguaí e eu concordo que é válido a gente ampliar para todos os munícipes terem acesso. Um povo que não conhece sua própria história está afadado ao fracasso.
Então, eu gostaria de te parabenizar pela sensibilidade de ter um iguaiense falando sobre Iguaí, que muitas vezes vem uma pessoa de fora para trazer algo sobre Iguaí. E sua atitude foi nobre demais, demais, demais. E isso aqui precisa ganhar muito mais visibilidade. É um iguaiense falando de Iguaí. Então eu te parabenizo por 2 motivos. Primeiro, pela sensibilidade de ter pensado em ter feito esse material. Talvez quantos estudantes aqui foram falar foi de Conquista, ou de Itabuna, ou da capital, ou até mesmo de alguma questão nacional, e você teve a sensibilidade de falar sobre nós, sobre o nosso povo, sobre a nossa geografia, sobre a nossa história. E segundo, pela extrema qualidade do seu material. Isso aqui é invejável. Parabéns mesmo. Eu não sei qual foi o curso, mas eu sei que demais. Só que onde eu quero chegar? Se aumentar a tiragem, o custo vai ficar mais barato. Então, para a gente fazer um apelo ao executivo para colocar isso dentro das escolas, e eu tenho certeza que nós vamos ter aqui apoio maciço de levar isso aqui para nossas escolas, em alguma exposição, colocar o que está aqui na nossa vida real também. Então, mais uma vez, meus parabéns, e pode contar com nossa casa para impulsionar o seu material aqui, beleza? Muito obrigado, Azéias, pelas palavras. Só responder um pouco. Eu sempre tive muita curiosidade durante a escola, durante todo esse meu processo, de que a gente nunca tinha acesso a estudar, a entender a história do nosso município, a conhecer o nosso município, né? Ter os conteúdos escolares voltados para a nossa própria realidade. E quando eu entrei na universidade, o curso de Geografia ele traz justamente esse esforço agora de resgatar. A geografia sempre foi muito ligada a uma questão descritiva e deslocada, né? da realidade local. Então, a gente está tentando justamente voltar os estudos para os municípios, voltar os estudos para a cidade, para a realidade dos alunos e de toda a população. Em relação ao custo, como eu falei, foi uma parceria, nós conseguimos, através do Colegiado de Geografia da Universidade. Então, não houve custo, no caso, para mim, que produzi, e também para os outros autores, que eu tive a ajuda de Natiele, que foi minha parceira durante a pesquisa, e da minha orientadora. Então, não houve custo, o custo foi custeado pela universidade. Então, é um material que a gente já entregou, alguns materiais para as escolas, sem custo, mas é justamente o que a gente entregou foi suficiente apenas para apresentar, mas eu acho que vale, com certeza, um material válido para essa ampliação. Então, muito obrigado e muito obrigado pelo apoio também. O vereador Yuri tem 1 minuto. Agora saiu, hein? Ô, Clei, só reforço e reitero a fala de Oséias, lhe parabenizando. Eu que lhe conheci na caminhada ao qual ocorreu o ano passado. Mas parabéns por esse trabalho ao qual você desenvolveu. Em outra oportunidade aqui, nós falamos, porque aqui não é só geografia. A partir do momento que você faz um trabalho desse aqui, é cultura para a nossa cidade. Nós comentamos aqui, se eu não me engano, acho que foi Ney, que a gente tem tanto o que propor e o que contribuir, mas nada fica registrado. Foi Ney, não foi Ney? Nada fica registrado mediante a cultura. Aproveita a oportunidade, Rô, para reforçar esse pedido também, como já, se eu não me engano, algum dos colegas já falou, sobre a questão do clube, um espaço que tem ali que a gente poderia desenvolver questões culturais, nesse espaço que tem ali no clube, o clube aqui, a associação do clube que tem. Não sei se o prefeito já tem alguma ação voltada para ali, mas a gente poderia desenvolver, se fosse um museu ou um espaço para que movimentos culturais fossem apresentados lá. Mas não tenha dúvidas, Clei, que o que você precisar, se essa tiragem daqui para frente gerar custos, com certeza aqui a Câmara de Vereadores, eu falo por mim, estenda aos colegas, os 10 colegas, você não tenha dúvidas que a gente vai estar para somar. Parabéns. Eu ia perguntar, dificuldades a gente sabe que tem,
Mas durante esse momento ao qual você teve que presenciar, você teve que buscar, teve alguma informação aqui que te chamou mais atenção? Eu estava até comentando aqui com uma colega, com Lúcia aqui, que eu não admito que Iguaí tenha só 21 mil habitantes, que foi esse último censo que teve, que a gente sabe, mas o que está comprovado é de 21 mil habitantes, mas eu acho que a gente tem aqui mais de 25 mil habitantes. Mas durante esse tempo ao qual você confeccionou, que teve algum ponto que te chamou a atenção, você falou, poxa, realmente eu esperava que fosse isso, mas mediante aqui a minha presença, teve algum fato assim, inusitado durante esse momento aqui? Eu acho que um fato inusitado, não. Essa questão realmente do censo, existem muitas controvérsias em relação a isso, não só aqui no município, mas em todo o Brasil. O censo de 2022 ele foi permeado de muitas questões, né? Então, você pensa, por exemplo, o crescimento do município de Iguaí nesses 12 anos, né, anterior do censo de 2010, em que a população tinha mais de 25 mil pessoas, e a cidade, se for avaliar a cidade agora, nesse momento, o crescimento que ela teve, né? E você ter uma diminuição da população dessa forma, sem que haja uma resposta para isso. Inclusive, é algo que eu quero ampliar para a discussão, inclusive, no meu mestrado de Geografia, que eu estou em breve. Com certeza. Que é trabalhar justamente essa expansão urbana da cidade relacionada à população. E acho que como o meu trabalho foi a partir de fontes documentais, acho que o principal foi justamente a ausência de dados sobre mesmo o município, assim, até mesmo históricos. Eu usei como fonte aqui um livro preparado pela Dona Olinda Miranda, e pelo Senhorias, que foi vereador, Senhorias Ferreira Campos. Então, eu usei como base de dados históricos esses. Foi o que eu achei de dados históricos sobre o município de Iguaí. 2 livros só. Tinha outros assim, mas que abordavam basicamente o mesmo que eles abordavam, muito mais ampliado aqui. Então, assim, a dificuldade realmente de saber sobre a sua história, sobre a história do município, foi o maior desafio, eu acho. E uma outra questão também que eu destaco é a questão dos povos indígenas, né? Que aqui habitavam e que ainda há muitos remanescentes indígenas no nosso próprio município, muitas pessoas que muitas vezes às vezes não conhecem e nem valorizam a própria identidade delas. E assim, esses povos foram totalmente invisibilizados dentro da nossa história, que é um outro fato também que me chamou a atenção. Parabéns. Robério, presidente, eu gostaria de parabenizar a Cleison, né? Parabéns por essa atitude. Inclusive, talvez seria até interessante aqui a gente criar um momento desse, em uma outra oportunidade fora da sessão, de repente um lançamento oficial aqui dentro da própria Câmara, convidar os diretores das escolas, o pessoal da cultura, né, e várias pessoas que são influentes, as secretarias em geral, e representantes dos distritos, para que pudesse expandir esse seu trabalho, porque realmente é um trabalho excelente que você fez, te parabenizo. Depois, se você puder responder, que gerou a curiosidade, perguntei a Oséias, de onde são seus familiares, se é daqui da área urbana ou do meio rural, né? Então, assim, é algo que o Yuri comentando, eu falo sempre aqui que Iguaí é uma cidade sem história. A gente não tem histórico, a gente não tem nada registrado. E você chega agora para fazer algo que já foi feito, alguns detalhezinhos de um setor ou outro, mas te parabenizo por isso. E eu acho que a gente deveria criar um momento aqui, presidente, talvez a partir da sua pessoa mesmo, de fazer não sei se é o lançamento, mas a publicação disso aqui e expandir para mais pessoas, porque realmente eu acredito que isso aqui deveria hoje fazer parte até mesmo do calendário estudantil, que cada criança pudesse receber para ele entender a história da cidade dele. Que a gente, além de ser uma cidade sem história, nós temos, infelizmente, a nossa população, pouca gente conhece a nossa história, né? E a prova disso que ele conseguiu apenas 2 livros, da senhora Eulina Miranda e de seu Urias Campos, que o Urivaldo estava aqui,
ia ficar muito feliz de ouvir isso, né? E nós temos outros também, Ioiô Matos, o saudoso, outras pessoas que poderiam estar inseridos aqui, mas talvez até por falta dessa conexão da comunidade, você teve essa dificuldade. Mas parabéns, viu? Deus abençoe ricamente. E vamos sentar para a gente ver uma oportunidade de fazer isso aqui, uma apresentação desse livro para expandir para outras pessoas. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Respondendo, eu sou da área, na verdade eu vivi a maior parte do meu tempo na área rural. Minha mãe era professora da rede municipal, inclusive, chama Maria Almilda. E a partir do exemplo dela, desse estudo, né, eu sempre valorizei muito a educação. Nossa família, a gente sempre buscou isso. Então, trabalhei, inclusive, como professor aqui na rede municipal na última gestão. E o carinho pelo município, o carinho pelos alunos e pela população veio muito mais ainda dessa experiência, né, profissional. E vamos conversar e manter esse diálogo para que a gente possa realmente expandir, porque é um material e que isso sirva de exemplo também para que mais pessoas possam produzir mais sobre o município, né? Além de, esse aqui é um resumo ainda é um resumo do resumo do que tem sobre a história de Iguaí. Então, que a gente possa buscar ainda mais e ampliar as pesquisas sobre o município. Inclusive, eu acho que isso aqui eu vou até sugerir à secretária de Educação, que ela, com a sua permissão, é claro, que eles pudessem confeccionar esses materiais, colocar na grade da educação e que pudesse expandir mesmo para as escolas, porque é importante e fazer essa parceria com você. Eu, particularmente, se você permitir, farei isso com o maior orgulho. Agradeço muito. A gente entrou em contato, sim, com a secretária de Educação. Conversamos, inclusive, também com a secretária de Administração, com Dida, em relação a isso. Aí, entreguei o meu contato, aí a gente está nessa aguarda e, com certeza, seu esforço vai fazer toda a diferença. Meu irmão Cleison, rapaz, parabéns, velho. Parabéns mesmo pelo seu trabalho muito rico. Estou vendo aqui, dando uma lida aqui por cima, dando uma olhada por cima aqui, mas parabéns pelo seu trabalho. Faço das palavras de José e Júlio as minhas também. O vereador Ney Miranda colocou muito bem também. Tem que ser incluído isso aqui, acho que em sala de aula, porque eu, como iguaiense, nunca vi um trabalho tão rico em conhecimento como esse seu. Então, essa casa aqui também está aberta para você. Como o Ney mesmo disse, seu trabalho precisa ser expandido, mostrado para outras pessoas. E fica à vontade de conversar com a gente, de colocar essa casa aqui à sua disposição. Viu? Pode contar com a gente, que realmente o seu trabalho aqui é impressionante. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês.